Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Está cá alguém hoje? Já adormeceram e ainda não comecei a falar? Isso não vale, não é? Só vale adormecer quando eu começar a falar, está bem? Eu lembro-me aqui, estava-me a lembrar que há uns anos atrás, quando eu, por necessidade, passava alguns dias ou semanas fora de casa e de vez em quando, naquela altura, ligava-se ao telefone, não é? Também tem um telefone. Alguém sabe que é um telefone fixo? Ligava-se ao telefone e tentava-se saber o que estava do outro lado da linha, não é? E eu lembro muitas vezes das preocupações. Nós tínhamos 3 filhos pequenos e normalmente com saúde, mas de vez em quando criavam algumas dificuldades. E quando eu recebia notícias que não eram tão boas, eu ficava um bocado preocupado e não podia mudar nada. Não podia mudar a viagem, que já estava marcada, já estava feita. E tinha que esperar até ao final para poder chegar. Como é que nós ficamos quando ouvimos notícias más de pessoas que nós gostamos? Não é? De vez em quando, lá em cima, na oração, temos orado por familiares, não é? Que estão a passar por tempos difíceis. E a história de hoje que nós vamos apanhar é um dos episódios mais fascinantes da Bíblia. Por isso vamos orar a Deus que possa falar connosco nesta manhã. Quem quiser orar, para que o Senhor toque em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é perfeita e restaura a alma. A Tua palavra é como uma espada de 2 gumes que vai ao fundo e traz à superfície tudo aquilo que quer mudar. Obrigado porque a Tua palavra também é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós oramos agora em especial pelo pastor Samuel, pela forma também como Tu o inspiraste ao longo da semana, pelo Teu Espírito Santo para trazermos a palavra. Usa-o como um canal de comunicação e que os nossos corações estejam abertos para que Tu tragas essa luz para a nossa vida, para que Tu nos ajudes nas decisões, nas escolhas e nos ajudes também a encorajar em momentos de maior dificuldade, que a Tua presença se faça sentir neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu chamo essa série chamada Levantemos e Edifiquemos. Eu tinha 17 anos quando fui à Suíça num congresso de missões e pela primeira vez ouvi falar deste livro como um todo. E o título naquela altura, daquela série que eu escutei foi Levantemos e Edifiquemos. Para mim, é um dos melhores resumos do livro de Neemias. E eu tinha 17 anos e ainda estou a ver o livrinho que recebi lá para acompanhar aquela conferência. E como Deus falou à minha vida, da importância de nos levantarmos e edificarmos. E, na verdade, ao pensar nesta série de mensagens, o primeiro capítulo fala de uma coisa, que é o desconforto de ouvir Deus. O desconforto de ouvir Deus. Porquê? Depois o desconforto. Porque às vezes, ainda que no final nós vamos perceber que Deus nos vai confortar, às vezes isso obriga-nos a mudar a nossa vida e traz algum desconforto. Então, se eu pudesse chamar este primeiro capítulo, eu chamaria isso mesmo o desconforto de ouvir Deus. E vou falar um bocadinho acerca de que, porque às vezes nós não queremos ouvir Deus. Ouvimos Deus falar, mas queremos ficar confortáveis e optamos por não querer ouvir. Vou falar um bocadinho acerca de quando é que isto acontece. Para nos situarmos na história desta história. Mais ou menos, por volta do ano 530, um homem chamado Zorobabel foi enviado por um imperador Ciro para reconstruir o templo em Jerusalém. Eles tinham terminado os 70 anos de cativeiro, que ficaram dos babilónicos, e no final os medo-persas pegaram e mandaram. Deus usou aquele homem, Ciro, que enviou Zorobabel para construir ou reconstruir o templo. E com ele cerca de 50 mil pessoas foram para lá. 50 mil pessoas saíram para reconstruir em Jerusalém o templo. E eles estiveram lá a trabalhar, e por volta de 80 anos depois, Deus usou um homem chamado Esdras, não é? Naquela altura também, Zorobabel, vocês podem encontrar alguns profetas que a Bíblia fala,
que chama e que desafia as pessoas a reconstruir o templo. Né? E mais ou menos 80 anos depois, aparece um homem chamado Esdras, que era um escriba, 80 anos depois de Zorobabel, que vai não somente para reconstruir o templo, porque o templo estava reconstruído, ainda que não fosse aquele templo de Salomão, com aquela beleza toda de ouro, tudo isso, mas para reconstruir realmente o culto a Deus. Então, para chamar os levitas são aqueles que levitam, não é? Os levitas, os adoradores, aqueles que cuidavam da casa de Deus e reconstrói todo aquele sistema de adoração a Deus. Nessa altura também, estava tudo a ser reconstruído. E repara uma coisa, que a cidade estava vulnerável. Porque as cidades eram protegidas pelas muralhas e pelas portas da cidade. Não é? E vocês já percebem isso, quem está em Portugal sabe o que é muralhas, e sabem o que são castelos, e sabem o valor das portas e das muralhas para as cidades. Não é? E então o que acontece? Deus começa a incomodar um homem chamado Neemias, mais ou menos 13 anos depois de Esdras, mais ou menos contemporâneo dele, realmente, para reconstruir os muros. Porquê? Porque o lugar de adoração a Deus e a própria cidade estava bastante vulnerável. E levanta este homem, não é? Chamado Neemias. O nome Neemias significa o Senhor consola. E ele tinha uma ocupação que era ser o copeiro do rei, mais ou menos vamos dizer assim, o homem, o cozinheiro da casa, não é? Aquele que estava a cuidar do rei. E tinha realmente uma ocupação muito importante. A visão de Jeremias nasce dentro dele de uma necessidade à sua volta. E ele não fica confortável. Deus traz um desconforto. E ele acredita que algo precisa de ser feito, algo tem de ser feito e algo pode ser feito. Agora, o que eu acho interessante nós percebermos, não é? Esta seria mais ou menos uma ideia, não é? Se vocês pedirem ao chat GPT para fazer a ideia das muralhas da cidade de Jerusalém naquela altura, é mais ou menos isso que ele vai fazer. Pelo menos se for a minha versão, se calhar a outra vai fazer de outra forma. Mas essa seria a ideia de uma cidade, da cidade de Jerusalém como ela estava, com portas, e naquela altura, claro, não estava assim, ela estava realmente, ela é como que edificada em duas fases, nós vamos ver isso mais à frente. Mas o que eu acho interessante nesta história é que Neemias não se preocupa meramente com o projeto de construção, mas ele tem em vista o avanço dos propósitos redentores de Deus. Ou seja, Neemias vê muito mais do que umas muralhas. Neemias vê o que Deus queria fazer naquele lugar. Porquê? Porque as muralhas estavam destruídas, as portas estavam queimadas. Os muros e as portas das antigas cidades eram muito importantes, como eu falei, porque protegiam as cidades. Eram lugares onde tudo passava e tudo saía. E o facto de estar destruído mostra como vulnerável estava. Isso fez-me lembrar aquelas palavras de Jesus quando ele diz: o bom homem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Parece que o coração do homem e da mulher é como que uma porta ou uma muralha para a nossa vida. É por isso que o livro de Provérbios diz uma coisa interessante, que diz: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede. Algumas versões dizem as saídas da vida e outras dizem, alguém se lembra? As veredas da vida. Mas a ideia é que o nosso coração precisa de ser guardado. Assim, se calhar, se hoje tu pudesses fazer uma consulta ao teu coração, como é que ele está? Se tu pudesses examinar dentro dele, como é que ele se encontra? Está ele leve, pesado, cheio de ira, de engano, mentiras, amargo, cego, dividido, amando coisas que não são as melhores para nós? Como é que está o teu coração? Como é que estão as portas da tua vida? Como é que estão as muralhas da tua vida? Eu creio que muito mais do que muralhas
que nós vamos ler aqui, e este episódio, que é um episódio histórico, e que aconteceu com pedras e com cal, muito mais do que isto, Deus está preocupado em ver como é que está o teu coração e o meu coração, como é que nós estamos perante a vida em que nós vivemos. E por isso, vamos conhecer este homem, vamos ler a palavra de Deus em Neemias capítulo 1, está bem? Já encontraram? Aleluia. Ok, graças a Deus, aí alguém está atento e já procurou. Graças a Deus. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículo... Vamos iniciar no versículo 1. Está bem? Podemos ficar em pé? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, e perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas da cidade queimadas. E depois de ouvir estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. E eu disse: ó Senhor, Deus do céu, grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvir a oração do teu servo que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés: se fores infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim, versículo 9, e obedecerdes aos meus mandamentos e os aplicardes, ainda que os exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faz com que o teu servo esteja bem sucedido hoje, concedendo a benevolência deste homem. E nesta época eu era o copeiro do rei. Amém. Podem sentar. Bom, isto é fascinante, não é? Esta é uma história para mim que me comove muito e quero partilhar algumas ideias que eu penso que vêm diretamente desta passagem. A primeira delas, claramente, é esta ideia de estarmos conscientes, sensíveis e com compaixão. Ou seja, não vivermos frozen, congelados. Há pessoas que parece que ficam insensíveis neste mundo, mas termos compaixão, estarmos atentos à nossa volta, conseguimos parar para as pessoas. Uma das nossas vizinhas lá tem o marido no hospital, sabe, há um mês, fez ontem um mês, dizia lá. E ela estava a sair da casa, eu estava a sair do café, e eu paro, falo com ela, e vejo a tristeza dela, e digo assim: posso orar por si, agora aqui, nesse lugar? E abracei e orei por ela ali. Às vezes nós vemos as pessoas e nem as vemos. Deixamos de perceber, deixamos de estar atentos ao mundo à nossa volta. E muitas vezes também temos esta preocupação pelo nosso bem-estar e dos nossos, como nós dizemos, mas parece que esquecemos que nós também e precisamos de ser bênção para os outros. No Gênesis capítulo 12, falámos há pouco tempo atrás ainda como Deus chama Abraão e o convoca para o abençoar imenso, mas para que ele também fosse uma bênção para as nações.
eu acho que uma sociedade cada vez materialista, em que tu e eu crescemos, individualizada, em que pensamos no nosso bem-estar, rapidamente esquecemos a ideia corporativa que a Bíblia fala do princípio até o fim, a importância dos outros, a importância de sermos uma bênção para os outros. E Neemias também sabia que isto ia pesar alguma coisa na sua vida. Ele não queria ser rápido, mas ele tinha que estar disposto a ter uma vida de sacrifício. Diz que no inglês, não é? A base, a raiz de sangue e de bênção é a mesma. Blood and blessing. Às vezes, para sermos uma bênção, temos que dar o nosso sangue. Temos que dar o nosso sacrifício, não é? Às vezes nós queremos servir sem sacrifício. Isto raramente acontece. Porque não vamos servir. Agora, o que percebemos neste homem, no meio disto tudo, nesta disposição que ele tem para perceber o que está a acontecer à sua volta, eu acho também que nós precisamos de perceber o que está à nossa volta, não é? Para entender o que Deus nos chama a fazer. Ontem falámos isto com os jovens quando saíram para o evangelismo, não é? Se nós não sabemos o que as pessoas estão a viver lá fora, como é que podemos ser uma bênção para elas? Mas este homem estava preocupado. E a atitude dele é muito interessante, porque esta consciência que ele tem, que na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Ora, sempre que oramos venha o teu reino, estamos a dizer que o Senhor traga o seu reino para nós vivemos a missão, como falámos aqui há umas semanas atrás, porque o nosso campo de missão é o mundo, lá fora. Nós somos chamados para trazer uma mudança no mundo corrompido. É muito interessante que esta visão de Neemias, ele tinha que ter compaixão para com os seus compatriotas. Mas quando lemos, por exemplo, em Jeremias capítulo 29, quando diz assim, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela, porque na sua paz terei paz. Ou seja, a ideia de tu orares por o povo que está a fazer mal ao teu povo, que te levou em cativeiro, e buscar a bênção para eles, é uma ideia incrível. Porque venha o teu reino, está mesmo implícito isto, não é? Então Neemias estava verdadeiramente sensível ao que ele estava a fazer. Neemias estava a parar, estava a desacelerar, para poder entender o que Deus queria falar à sua vida. E eu acho que isto é talvez a primeira grande lição. Nós precisamos de olhar à nossa volta, olharmos na nossa família, olharmos na nossa casa, e também as pessoas com quem nos relacionamos, e perguntar como é que nós podemos ser bênção para eles. Quais as necessidades que eles têm. O que é que podemos fazer. E o que percebemos claramente na história é esta disposição para parar antes de avançar. Ele diz, assentei-me. O que é assentei-me? Está sentado, está parado. E depois o que é que ele faz? Chorei e lamentei e jejuei. E ele depois fala e orei. E vamos perceber no capítulo 2 que este episódio é um episódio de 4 meses. Não é 4 dias, nem 4 horas. Ele fica 4 meses à procura de ouvir o que Deus queria que ele fizesse. Então encontramos aqui alguém preocupado, empenhado, decidido. Não empurra para os outros a responsabilidade, mas ele dispõe-se a ser usado por Deus. Claramente, em Neemias vemos aquelas palavras de Isaías cumpridas, quando Deus fala, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E responde Isaías, eis-me aqui, envia-me. Então Neemias aparentemente poderia ter outras condições, dizer assim, Deus, chama alguém porque eu vou financiar a ida dele lá para Jerusalém, chama alguém porque eu vou apoiar. Mas o que percebemos em Neemias, porque ele tinha uma boa posição no palácio do rei, ele desfrutava das benfeitorias do rei, era um servo de confiança do rei e da rainha. Percebemos isto no capítulo 2, claramente. O coração de Neemias, ele estava na terra dos seus pais, preocupado, ele orava sem cessar, para que Deus desse direcionamento como é que ele haveria de fazer. Porquê? Porque Neemias, se ficasse à espera dos outros,
a reforma possivelmente irá acontecer noutra geração. E se calhar alguns de nós pensam assim também, os outros vão fazer. E enquanto Deus nos der vida, eu espero que tu estejas disponível para ser usado por Deus de diferentes maneiras. E este é essencial, este momento de paragem é essencial para ouvirmos Deus. Não é? Então o que ele faz é interessante percebermos claramente, quando vocês veem, ele diz, versículo 4, ele diz, lamentei, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e continuei a orar e a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Esta ideia de oração é muito interessante. A oração é esta preocupação que torna a oração em ação. E antes, às vezes, de agirmos, precisamos de orar. E uma das grandes segredos da vida cristã, digo aí, é esta capacidade de tornar a nossa preocupação em oração. Não é? Porque por tantas vezes deixamos que a preocupação traga mais ansiedade sobre nós. Por isso é que a Bíblia está repleta de desafios. Não é? Em 1 Pedro diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porquê é que nós podemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade? Ele tem cuidado de nós. E porquê é que Ele tem cuidado de nós? Porque Ele prometeu que estaria connosco. Não é? Então nós podemos lançar sobre Ele. Esta imagem de lançar, esta ideia de tirar. E também é interessante que o versículo 8, alguém sabe, 1 Pedro 5:8? Estejam alertas e fiquem vigiando. O diabo, o vosso adversário, anda em redor de vós como um leão procurando quem possa intrigar. Porque a ansiedade é uma das portas abertas para o diabo ter vantagem sobre nós. Há aqui uma ligação que se calhar nunca perceberam, mas está lá, claramente. Salmo 55 diz aí, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Lançar o nosso cuidado. Filipenses capítulo 4. Há tantas chamadas. Este homem estava ali, ele estava a orar. Ele ficou 40 dias orando e buscando a direção de Deus. Agora, a oração deste homem é uma oração muito interessante. Eu queria ver convosco a oração deste homem. Está bem? Versículo 5. Alguém pode ler o versículo 5? Disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam o seu nome. Ele começa a oração focada em Deus, não é? Começa pensando em Deus. Ele não fala de si e do seu problema, ele não fala da sua dificuldade que estava perante ele, mas ele foca em Deus. E eu acho que isto é um segredo de vitória para a nossa vida. Quando tu estiveres aflito, não fales da tua aflição primeiro. Fala da grandeza de Deus. Porquê? Porque quando tu começas a focar em Deus, tu começas a perceber que Deus é aquele que tem poder para mudar a tua história e a tua realidade naquele momento. Se tivesse uma balança na tua vida, o que é que pesava mais? As dificuldades ou pensar em Deus? O que é que pesa mais em ti? Focar em Deus ajuda-nos a podermos verdadeiramente educar os nossos pensamentos. A saber que, independentemente daquilo que tu e eu estamos a viver, Deus continua no trono a reinar. Soberano, majestoso. O Senhor da história. Hoje cantamos. Alfa, ômega, princípio e fim. Então, tantas vezes, quando nós estamos a passar por lutas, nós logo passamos a mergulhar na nossa dificuldade. E o segredo da oração, e nós vemos isso em muito lugar, na oração do Pai Nosso. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Que estou aflito. É assim que começa? Como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. A oração começa com Deus. Então é importante nós focarmos em Deus. E aqui ele traz o quê? Ele traz uma série de atributos de Deus. Quem Deus é? Deus do céu. E ele está onde? Na terra, aflitinho. Deus que está do céu. Diz aqui, grande e temível. E depois ele fala de uma coisa interessante. Ele fala da fidelidade de Deus. Não é? Que cumpre a tua aliança e usas misericórdia
para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Por isso, ele começa a focar em Deus e começa a focar nos atributos de Deus. O que é que pesa mais na tua vida? A tua dificuldade ou os pensamentos sobre Deus? O que é que pesa mais? Segunda coisa na sua oração, que é muito interessante. Ele diz para nós assumirmos os nossos erros. Ele tem uma oração, ele diz: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, e eu e a minha família pecamos. Neemias faz uma coisa muito significativa. Ele percebe a sua parte no pecado que havia e na consequência do pecado. Ele diz mesmo, até vai um pouco mais longe: temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Ou seja, ele se inclui nesta confissão. Ele não somente fala dos outros, mas ele se inclui a si mesmo. Ele poderia talvez distanciar-se dos seus irmãos, do seu povo, mas ele escolhe, neste processo de arrependimento e contrição, ser parte disso. Porque de alguma forma ele sabia, como diz segundo a crónica, estima o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, e eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que eu digo ali também é que por vezes a nossa realidade não muda porque nós não queremos mudar o nosso coração. O que nós queremos é que as coisas mudem à nossa volta, mas nós não estamos dispostos a ver como é que nós estamos cá dentro. E depois queixamos que as coisas não mudam. Pois não, nem vou mudar. E culpamos os outros, e as circunstâncias, e o mundo, e o que quer que seja. E o Trump também, se calhar, não sei. Ou então o Putin, ou enfim. Olhamos para os outros, mas esquecemos que tudo tem que começar em nós. Tudo tem que começar em ti e em mim. E eu acho que é tão interessante, não é? Este homem percebe uma coisa, ele percebe que não valia a pena estar diante de Deus com um coração orgulhoso, mas ele se coloca, ele assume os seus erros, ele coloca-se ao lado de uma consciência de pecado, uma consciência de que ele não era muito melhor que os outros. Quem é que é melhor que os outros? Se calhar não queremos levantar o braço, mas cá até pensamos. Tantas vezes eu pensei isto de mim. Tantas vezes eu pensei que se todos fossem como eu, o mundo seria diferente. Seria mesmo diferente, gente. Isso garanto. Mas se calhar não para melhor, e muitas coisas para pior. Outras coisas para melhor, claro que sim. Mas é tão fácil nós cairmos neste erro, não é? De que nós afinal até somos bons, não é? É porque se todos fizessem o que nós dizemos, todos estariam melhor à sua volta. E não percebemos a nossa cota parte na culpa das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Seja na igreja, seja na família, seja no trabalho. Esta consciência, a oração deste homem é uma oração incrível. Ele, depois da terceira parte da oração, ele faz uma coisa. Ele volta-se de novo para Deus. Ele volta-se de novo para Deus. O versículo: lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés. É interessante que Deus, ele começa a falar com Deus. Ó Deus, olha, lembra-te lá do que tu disseste a Moisés. Deus esquecia-se. Não, mas é interessante este diálogo, porque mostra quão próximo ele está de Deus. E diz assim: olha, Deus, olha para mim, que eu fiz asneira, não digo a outra palavra, fiz asneira. Mas lembra-te daquilo que tu disseste. Que se nós nos voltássemos para ti, tu nos abençoarias. Então Deus, ele faz aqui uma convocatória a Deus. Ele faz aqui um desafio a Deus. Eu acho muito interessante esta ousadia deste homem. Porque ele sabe que Deus não muda as regras de jogo. Está bem? Ou seja, se Deus diz que Ele nos vai abençoar se nós nos convertemos, Ele vai nos abençoar. Deus não vai mudar. Mas Deus também não faz o contrário. Se nós continuarmos em nosso pecado, Ele não nos vai abençoar. E às vezes nós queremos que isso aconteça. Então Deus é um Deus que tem
que tem normas, não é? Então ele fala com este Deus, ele lembra-se de Deus, não é? Agora, ele também fala uma coisa, ele claramente reconhece que Deus não tem prazer em punir, castigar ou bloquear a vida de alguém. Mas Deus tem prazer em abençoar. Se voltares para mim, obedeceres e os praticares, ele fala mais à frente, eu vou juntar e vou trazer para o lugar que estabeleci por meu nome. Nesta oração, ele dá-nos mais uma pista muito interessante, que é a quarta pista, é que ele lembra-se quem ele é. Ao Senhor, ele diz assim no versículo 10, ele fala para Deus, eles são os teus servos, eles são os teus servos e o teu povo. Ó Deus, estes são os teus servos e o teu povo. Ou seja, ele está a desafiar Deus, como que é desafiar Deus, no sentido de dizer, ó Deus, não te esqueças que esta gente que está aqui na miséria, nessa situação, nos quais eu me incluo, nós somos o teu povo, nós somos os teus servos. E eu acho que isto é bonito, porque ele, ao mesmo tempo, também assume a sua identidade. Ele sabe quem ele é. Porque uma das grandes estratégias de Satanás na nossa vida é a culpabilização, a acusação. Fazemos crer que Deus já não nos ama, que Deus não nos preocupa connosco, que devido à nossa desobediência, ao nosso pecado, nós estamos separados para Deus e se calhar nunca vamos conseguir mesmo voltar para Ele. E esta é uma das mentiras de Satanás. Precisamos de recordar Romanos 18, que diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a grande verdade. Precisamos de destruir a mentira com a verdade de Deus, que nada nem ninguém nos poderá separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no versículo 11 encontramos o final desta oração. Ele termina em confiança em Deus. Ele fala que Deus é plenamente confiável. Ele diz ao Senhor que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo, à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faz com que este servo seja bem sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele termina em confiança. Deleita-te no Senhor e a considerar os desejos do teu caminho, os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele ora isto, faz esta oração e fica 40 dias. 40 dias. Quantos dias? 40 dias. À espera de falar com o rei. Bem, eu vou ser muito honesto. Se fosse eu, se calhar não esperava 40 horas. Orámos e então vamos logo agir. Não, mas ele sabia que precisava de esperar o tempo de Deus. O tempo em que as coisas acontecem. Porque, como vocês sabem, há o tempo, no grego há dois tempos. Há o tempo cronos, que vem do cronológico, do relógio, e há o tempo kairos, que é o tempo dos deuses, diziam os gregos. Mas para nós sabemos que o tempo é o tempo de Deus. Então, que lições podemos nós tirar deste desconforto que Deus pode trazer à nossa vida? A primeira coisa que eu acho que precisamos de pensar é como é que está o nosso coração hoje. Como é que estão as muralhas da nossa vida, as portas da nossa vida. Como é que está o nosso coração frio, irado, magoado, dividido, cansado. A importância de que nós tomemos conta do nosso coração acima de todas as coisas, porque dele vem as fontes da vida. E às vezes nós estamos preocupados com muitas outras coisas, mas não nos preocupamos com o essencial, que é o nosso coração. O que está cá dentro mesmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A importância de nós conseguirmos estar diante de Deus e pedir, Senhor, vê o que está aqui. É para... Se Deus visse... Deus vê o que está aqui já agora, não é?
Sabem que Deus vê mesmo que vocês não peçam, não é? Mas imagina que naquela porta, já disse aqui, acho que não disse agora já uma artimanha qualquer. Uma porta ali que diga, quando as pessoas entram, o que é que está no coração delas. É? Sabem o que é que nós fazíamos? Íamos entrar por aquela. Porquê? Porque tantas vezes nós não queríamos estar a ler o nosso coração, não é? Tantas vezes tu e eu... Bem, deixa-te tu, eu vou falar de mim. Tantas vezes eu simplesmente quero que as coisas passem depressa. Vivemos muito acelerados, temos dificuldade em parar para pensar, para ver o nosso coração, para fazermos uma análise da nossa vida, das nossas motivações, porque é que nós fazemos o que fazemos. Esta é uma grande lição que eu acho que tiro daqui. É tu e eu perguntarmos como é que estão as muralhas da minha vida, como é que estão as portas da minha vida, como é que está o meu coração. A segunda grande lição que eu acho que fica para mim também aqui nesta passagem é se nós estamos sensíveis ao que está a acontecer à nossa volta e estamos dispostos a fazer algo diferente. Se nós estamos dispostos a parar por pessoas que estão a sofrer ou que estão a precisar de ajuda, se nós estamos dispostos a dar os nossos ouvidos para escutar pessoas que precisam de falar, se nós estamos dispostos a crer que Deus pode nos usar a nós tal qual nós somos e estamos disponíveis. Então, a importância de nós estarmos sensíveis à nossa volta. E isso depende de cada um de nós. De eu fecharmos o nosso coração e vivermos para o nosso bem pessoal e construirmos os muros à nossa volta, não é? O Brasil, praticamente as cidades grandes são conhecidas pelos condomínios, não é? Condomínio lá dos nossos irmãos dos King, é um condomínio que tem 5 ou 6 torres, não é? Aquilo são torres enormes, são torres de 20 e tal andares, nos quais tu entras e ficas ali fechado ali dentro e parece que o mundo se resume ali, mas mesmo ali dentro, em cada torre, tu não tens espaço para conhecer pessoas, às vezes para parar para pessoas, não é? Outra lição que eu tive aqui é a disponibilidade deste homem Neemias. Neemias acreditava que Deus o havia de usar, tal qual ele era. E por isso ele estava disposto a ser usado por Deus. Ele não permitiu que uma geração passasse sem que algo acontecesse naquelas muralhas, naquela cidade, porque ele queria ser usado por Deus. Estava disposto a largar o seu conforto e entrar no desconforto da chamada de Deus para ele. E fazer o que Deus estava a pedir para fazer. E o que é que tu vais fazer quando Deus fala contigo? Eu só faço se aquela pessoa fizer, ou se aquilo acontecer, ou se... Eu acho que é uma chamada muito grande de Deus para nós. E claro, uma lição muito clara aqui que está para nós é esta disposição para nós sermos autênticos numa oração honesta diante de Deus e sabermos esperar a resposta de Deus. Capítulo 2 começa no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho. Dei-o ao rei. Foi neste momento, 4 meses depois, enquanto ele continuava a fazer o mesmo que sempre fazia, a servir o rei com vinho do Porto, com certeza, não é? Ou algo parecido, com os vinhos do Douro, que agora estão muito bem cotados, não é? Estavam a servir o rei com o melhor vinho que havia. Naquele momento, Deus dá a resposta à oração dele, que havia 4 meses a fazer. E eu quero te encorajar a esperar o tempo certo de Deus para tu agires, porque a nossa realidade não vai mudar se nós não estamos dispostos a mudar o nosso coração. Neemias estava confiante e plenamente convicto de que o tempo de Deus viria. Ele só tinha que se levantar e edificar. Mas ele não ia fazer aquilo nas suas forças, as suas capacidades.
E é muito interessante, na próxima semana vamos ver como é que Deus usa o tempo. Também depois o que vai acontecer. Está numa fase de preparação ainda. E como Deus estava disposto para ouvir Deus, para falar com Deus, para ser usado por Deus. Isso era só o princípio de tudo. Por isso eu quero te encorajar neste dia também a olhares para este homem, para o exemplo dele, entenderes também como tu e eu precisamos de sondar o nosso coração, ver a nossa vida, ver a nossa alma e disponibilizarmos para que Deus fale à nossa vida. Eu quero te fechar os olhos agora, vamos fechar os nossos olhos, falar com Deus. Quero te convidar Deus a ler o teu coração. Convidar Deus a te deixar compreender como é que está o teu coração hoje. Como é que estão as tuas portas, as tuas muralhas. Como é que está verdadeiramente as entradas da tua vida. Como é que está o teu coração diante de Deus. Está dividido, está amargo, está cansado, está duvidoso e descrente. Está infiel a Deus, porque há outros deuses, coisas mais importantes para ti do que Deus está a falar contigo hoje. Como é que está o teu coração neste dia? Como é que está o teu coração quando Deus te chama para cumprir a sua chamada, a sua palavra em tua vida? Como é que estás a responder a isso? Como é que estás a dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ajuda-me a ser usado por ti naquilo que tu quiseres. Como tu quiseres, Senhor. Porque o campo é o mundo. E há muita gente lá fora. Há muitos irmãos nossos que estão à espera que nós edifiquemos as muralhas, que nós coloquemos as portas, que nós ajudemos a edificar aquilo que tem sido destruído. E Deus nos chama a nós. E tal como Neemias, eu quero responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero dizer, eu vou me levantar, eu vou edificar. Não sozinho, mas ao lado dele. Não descrendo no teu poder, mas acreditando que tu és poderoso. Não culpabilizando os outros, mas assumindo os meus próprios erros. Para que, a começar em mim, Senhor, quebra corações e que tu faças uma obra em nossa vida, verdadeiramente, Senhor. Que a obra que tu nos chamaste a edificar, seja na nossa casa, como família, seja na nossa comunidade, como cidadãos, seja na nossa igreja, como cristãos e como teus filhos, Senhor. Ajuda-nos a edificar aquilo que tu queres, Senhor. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres que são mais solução do que problema. São mais solução que diagnóstico. São mais solução do que dificuldade. Não deixando de assumir que os nossos próprios pecados, os nossos próprios erros, as nossas próprias dificuldades, Senhor, mas acreditando no teu poder para restaurar. Que se nós confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, levantemo-nos e edifiquemos. Deus tem posto diante de nós. E criamos que Ele é poderoso para realizar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, venha sobre nós, trabalhando no nosso coração, no meu coração hoje, primeiro, e a começar em mim, Senhor, quebra corações. E ajuda-me a ver as coisas como tu vês, Senhor Jesus, para que a partir daí, a partir da realidade espiritual, da realidade autêntica, não daquilo que eu penso que é a realidade, aquela realidade virtual, mas daquilo que é verdadeiramente real, eu possa decidir entregar e construir o que tu queres fazer em minha vida, em nome de Jesus. Amém.